Olá galerinha, eu sou o professor Macari com um pouco mais de história para você. Então se liga no que vem aí. A redemocratização do Brasil, parte 1, Rio-Brasil atual. Aqui nós temos ali a figura do famoso Tancredo Neves e o seu neto Aécio Neves, ambos ali protagonistas da política brasileira ali por muito tempo. Tancredo Neves ele foi eleito pelo Colégio Eleitoral de 15 de janeiro de 1985, portanto, ele está fazendo exatamente a transição do período do regime militar no Brasil para o período democrático do Brasil. Ele é eleito pelo voto indireto, porém morre às vésperas de sua posse, assumindo a presidência seu vice José Sarney. Vamos entender um pouquinho aí que é este voto indireto. O voto indireto é o seguinte, é feito um colegiado ali, onde participam ali vários deputados, legisladores, e eles é que escolherão quem será o presidente da República, ou seja, o Congresso Nacional é quem escolheu o presidente da República. E vale lembrar aqui que quando é o voto indireto, a pessoa mesmo, o brasileiro, o cidadão, ele mesmo escolhe o seu presidente. No voto indireto, quem vai escolher serão as pessoas que ele colocou lá como deputado. Então é chamado de voto indireto, porque ele é escolhido por outras pessoas que você supostamente colocou lá também. Muito bem, vamos entender então um pouquinho do governo José Sarney 1985-1990. Foi nesse período que nós tivemos a Assembleia Nacional Constituinte de 1985 que resultou na Constituição Cidadã de 1988. O Plano Cruzado também aconteceu em 1986 e na sequência em 1987 Plano Bresser ou Plano Cruzado 2, vai vendo. Então nós tivemos a reforma de planos econômicos ali. Também aparece o Plano Verão em 1989, o que já mostra que os anteriores já não deram muito certo. Nós passamos por crises econômicas terríveis, né? E a dívida externa nossa aumenta bastante. Há uma taxa de desemprego muito elevada e os salários continuam achatados, baixíssimos. E agora, pasmem, uma inflação elevada de 1.764% ao ano, isso no ano de 1969. Façam os cálculos, um produto que custa R$1 hoje, ele vai custar no final do ano R$1.764. É mais ou menos isso. Então ele não consegue resolver os grandes problemas do Brasil. Vamos entender por que isso acontece. No Plano Cruzado de 1986, ele foi feito pelo ministro Dilson Funaro, ministro do governo Sarney, substitui a moeda brasileira, que era o cruzeiro, para o cruzado. Isso aí é uma estratégia até para você não ter ali muitas moedas circulando, né? Simplesmente são tirados os zeros ali e ao invés de 10 mil cruzeiros, nós teremos ali os 10 cruzados. É um momento de até de certo controle inflacionário, há um congelamento dos preços, também há um gatilho salarial. O que é um gatilho salarial? Simplesmente quando os preços dos produtos começam a subir, no mês subsequente, então o salário sobe na mesma proporção. Mas você viu o que eu falei? No mês subsequente. Significa dizer que um mês antes vem subindo tudo e você precisa comprar os produtos. E quando você recebe seu salário lá no outro mês, que eles repõem então esta alta, mas aí você já pagou caro pelos produtos no mês anterior. Então um gatilho salarial não, de certa forma, acompanhava a inflação propriamente dita. Vale lembrar aqui que inflação tem a ver com o quê? Quando os produtos sobem e simplesmente o seu salário, o seu ganho não consegue acompanhar a alta dos produtos. Então é chamado isso aqui de inflação. Quando o seu dinheiro perde o poder aquisitivo, né, ou de adquirir produtos, nesse mês você acredita, vai consumir R$100 de produtos, virá X produtos. No mês que vem, se houver a inflação dos produtos e o seu salário não acompanhar, simplesmente com os mesmos R$100 você vai comprar menos produtos. Significa dizer que o seu dinheiro tem menos poder aquisitivo. Isso se chama inflação. Nós temos um excesso de consumo, um descontrole da inflação. Por quê? As pessoas têm medo das coisas subirem, os preços estão congelados. Então todo mundo começa a ir nas prateleiras de supermercados e começa a comprar descontroladamente, né? Aí então o que acontece? O produto começa a faltar e há uma cobrança de ágio. O que é um ágio? O ágio é uma espécie de sobretaxa que se dá
quando falta algum produto. Dentro da proporção de faltas de produto, se pode subir o preço. Por exemplo, vamos pensar que o gás de cozinha começou a faltar, porque não tem um produto. E ele custasse aí em torno de R$80. Então, alguns lugares poderiam controlar ali a venda desses produtos e para que todos pudessem ter, para que as pessoas não comprassem em excesso, ele poderia cobrar uma sobretaxa ali, por exemplo, né, de R$20, pagaria R$100. Então isso faria com que as pessoas não comprassem em excesso e ao mesmo tempo não faltaria para outras pessoas. Essa cobrança ela poderia até ser bem vista. O problema são os exageros. Há pessoas que poderiam cobrar, por exemplo, no botijão de gás R$150. Então o governo não conseguia um controle muito forte, uma fiscalização forte sobre essa cobrança de ágio, esse valor adicional sobre o preço dos produtos congelados. Então há um desestímulo à poupança, né? E acontece, é claro, a moratória, ou seja, não vou negar, mas vou pagar quando puder. Há um fracasso após um ano deste plano cruzado. E exatamente um ano depois, em 1987, nós temos o Plano Cruzado 2, ou também chamado Plano Bresser, do ministro Carlos Bresser. São medidas que visam corrigir aquilo que não deu certo no Plano Cruzado anterior. Há um descongelamento de vários produtos para ajustar os preços ali, ao mesmo tempo há um disparo do gatilho salarial, ou seja, sobe-se o salário à medida que os produtos também subiram. Tentou sem sucesso conter a inflação e a crise econômica. Existiam naquela época os famosos fiscais do Sarney. Aqui nós temos aqui a figura do broche do fiscal do Sarney. Pessoas que, por exemplo, pessoas aposentadas ou outras pessoas que estavam nos mercados, eles tinham uma tabela de preço na mão que o governo colocava nos jornais todos os dias praticamente, e com aquela tabela de preço ele comparava os preços na prateleira. E se por acaso os preços estivessem mais altos do que o valor da tabela do governo, eles denunciavam então esses estabelecimentos, supermercados ali, que eram rigidamente punidos naquela época. O plano também não deu certo, por isso veio em 1989 o famoso Plano Verão do ministro Maílson Nóbrega. Mesma coisa, uma criação da nova moeda, o famoso cruzado novo. Nossa, com pouco tempo, né? De cruzado, agora já temos o cruzado novo, que corta mais uma vez os zeros. Por exemplo, 1.000 cruzados, né? Na época ali, ele vai passar a valer uma moedinha de um cruzado, para você ter uma ideia de como desvalorizava rapidamente o dinheiro por causa da inflação. Você está vendo aqui um carimbo, né? Até que as moedas surgissem, o dinheiro então ele era carimbado ali, escrito um cruzado novo. Então é a criação dessa nova moeda, ao novo congelamento de preços, reajuste e congelamento de preços. Ao final, o fracasso do governo José Sarney nesse quesito, remarcação constante de preço, aumento da inflação. A inflação estava incontrolável. Aqui está a famosa maquininha de remarcar os preços, que funcionava. Às vezes você chegava de manhã, o produto custava ali R$2, no almoço custaria R$3 e à noite poderia custar R$5 ou até mais, e no outro dia provavelmente R$10. Era assim que corria mais ou menos, que funcionava. Então as maquininhas de remarcação de preço eram constantes, usadas ali pelos comerciantes. Não podemos esquecer do período de José Sarney, algo muito importante, que é a Constituição de 1988, a famosa Constituição Cidadã. Por que era chamada dessa forma? Porque pelo fato de conciliar interesses diversos, procurando explicitar a necessidade de um sistema democrático feito em oposição ao regime militar. Então essa aí foi uma das causas dela ter esse nome. Vale lembrar ainda, vale voltar aqui e lembrar o seguinte, que ela também tem esse apelido, vamos dizer assim, de Constituição Cidadã, porque de certa forma ela vai abarcar os interesses de muitos grupos sociais, dos mais idosos, do adolescente, das mulheres, vai abarcar a questão do negro, do racismo, também a questão do indígena, do deficiente, da questão da criança, da questão de outras leis que de certa forma elas vão conseguir ali contemplar as necessidades básicas, colocando todos esses grupos diante da lei de forma igualitária, vamos dizer assim, pelo menos na teoria
ela funcionou assim, ainda funciona porque é a nossa Constituição atual. Os pontos marcantes dessa Constituição, é claro, foi a volta das eleições diretas, o voto de analfabetos, né? Voto facultativo entre 16 e 18 anos e após os 70 também, ou seja, você não é obrigado a votar, mas você pode votar se você quiser. Uma ampliação de partidos políticos, uma confirmação e ampliação de direitos trabalhistas, né, de 48 horas veio para 44 horas semanais, o governo não pôde mais intervir em sindicatos, ao direito de greve, licença maternidade de 120 anos, todos são iguais diante da lei, como disse lá no começo. Então a liberdade, igualdade, segurança e direito à propriedade dos homens, mulheres, estrangeiros, o indígena, o negro, o idoso, a criança, são assegurados. Uma liberdade de pensamento e expressão, consciência de crença e culto, amplo acesso às informações, defesa do consumidor, repúdio ao racismo, defesa aos direitos indígenas, coibição da violência da mulher e assim por diante. Então são pontos bastante marcantes da nossa Constituição. Em 1989, começa-se então o projeto, na verdade as campanhas para a primeira eleição direta depois do fim da ditadura militar. Temos alguns candidatos ali, pessoas até conhecidas, Lula, Brizola, Ulisses Guimarães, Maluf, Mário Covas, Silvio Santos, Fernando Collor de Mello, todos esses eram candidatos ali à presidência da República. Nós sabemos que, embora muitos candidatos tiveram naquele período, mas as eleições foram muito apertadas, mas ela virou simplesmente no final, quando o então candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele não consegue vencer basicamente o último debate. E alguns pensadores atribuem então que esse debate foi marcante então para a vitória de Fernando Collor de Mello em 1989, derrotando ali em segundo turno o Luiz Inácio Lula da Silva. No governo Collor, de 1990 a 1992, foi o primeiro presidente eleito democraticamente desde 1964, da intervenção militar. Ele era o famoso caçador de marajás, é assim que ele se autoconsiderava. Teve forte apoio aí de grandes empresas de comunicação, como a Globo, por exemplo. E ali, olha, veja só, no debate, ele foi eleito ali, com o último debate, em 42,75%, e Lula teve 37,86%. Na verdade, o que aconteceu aqui foi uma virada, né? Vale muito a pena você ir lá na internet, no YouTube, e ver como aconteceu esse debate. Você vai encontrar muitas curiosidades ali. O plano Collor foi feito ali, então, pelos ministros do governo Collor. Mais uma vez, decretou um feriado bancário, bloqueou os depósitos financeiros e confiscou as contas correntes e as poupanças dos brasileiros. Olha só que coisa estranha, né? Começou a desbloquear esse dinheiro somente 18 meses depois, e o dinheiro da população totalmente desvalorizado, porque a inflação não havia sido controlada. Então muitas pessoas que colocaram dinheiro no banco porque valia muito a pena, o juro estava alto na poupança, foram atraídos a colocar o dinheiro lá e depois que colocaram simplesmente foi confiscado pelo governo. Olha só, e ele devolveu quando ele quis, como ele quis. Ele promoveu ali algo que foi interessante para o país, que foi o livre mercado e importações. E houve uma diminuição muito grande da capacidade produtiva do país naquele momento. Por quê? Porque muitos produtos que vinham de fora, as pessoas importavam e elas compensavam, vamos dizer assim, comprar produtos de fora. Então, naturalmente, os produtos nacionais acabam sendo menos atrativos. Há uma reforma administrativa com extinção de estatais e muitas privatizações, né? Demissão de funcionários públicos e aumento de impostos. Tudo ali para arrecadar dinheiro para supostamente, controlar a inflação e colocar o Brasil nos eixos. No entanto, não foi nada disso que aconteceu. O desemprego só aumentou e a inflação, consequentemente, também. Depois vieram os escândalos, o famoso caso PC Farias, que era o tesoureiro de campanha de Fernando Collor de Mello. Uma corrupção tremenda descoberta no governo Collor, negócios ilegais com empresas públicas. Pois é, isso aí aconteceu lá na década de 90, parece que está acontecendo hoje, mas não é de hoje não. Isso daquela época já tinha tudo isso também. Houve uma denúncia, ou várias denúncias ali, de Pedro Collor, sobre desvios de dinheiro público. Pedro Collor, o irmão de Collor, denunciou simplesmente o presidente, PC Farias é preso também, deportado da Tailândia. Ele acaba sendo assassinado em 1996. Acontece o seu assassinato e até hoje está envolto em
condições nada muito esclarecedoras. Finalmente, nós temos o impeachment de Collor. É descoberta muitas corrupções e temos ali uma comissão parlamentar de inquérito, né, que vai chegar ao impeachment. O grande objetivo desta comissão era o impeachment do governo do presidente Fernando Collor de Mello e a sua retirada do poder, tendo em vista ter sido descobertas muitas corrupções naquele momento. Ele perdeu ali no Congresso Nacional por 441 votos a favor do seu impeachment contra 38 que não queriam o seu impeachment. Collor perde os seus direitos políticos por 8 anos. No entanto, foi eleito posteriormente, ao passar esses 8 anos, senador. E estamos hoje em 2020 e lá continua ele ainda como senador. Vai entender isso, não é mesmo? É isso aí, meu povo. Vamos ficar por aqui agora. É isso aí, pessoal. Vamos ficar por aqui na nossa aula de hoje, mas olha, se liga nas próximas aulas que estão vindo de história, tá? Aquele beijão no coração. Tchau, tchau. Valeu!